Olá! Bom, vamos falar hoje sobre design educacional. O design educacional, ele é um conjunto de métodos, técnicas, recursos para favorecer o processo de ensino e a construção de aprendizagem dos estudantes. E passa por um processo aí, de construção dessa jornada e dessa caminhada pedagógica. Bom, começamos pelo planejamento, então temos forma, metodologia que nós vamos utilizar. Então, todo professor ele tem uma base metodológica, ele usa uma ou duas ou mescla algumas metodologias que ele tem por preferência e ele já conseguiu alguns resultados naquele contexto escolar. Isso é importante, nós vamos falar disso também um pouquinho hoje. E a adequação de todos esses recursos, essas normas e formas e metodologias para o contexto que nós estamos inseridos. Por que eu sempre vou falar disso em vários vídeos, Depende do seu contexto, e da sua jornada pedagógica, dos recursos que você tem, porque nem todas as escolas, nem todos os colégios, instituições educacionais ou não ONGs, não governamentais, possuem recursos tecnológicos ou outras situações, sendo online ou off, outros recursos que o professor possa utilizar com o estudante. Então, por isso que eu sempre defendo o contexto educacional, Então, é importante a gente pensar nessas adequações. Então, muitas vezes nós vemos um projeto, uma aula, uma saída, uma atividade dessa classe. Era essa palavra que eu queria encontrar. Uma atividade dessa classe. E nós vemos, por exemplo, vamos fazer uma busca, vamos dar uma googlada aí, na internet, vamos ao Google e observamos que aquele projeto, aquela aula, atividade é algo, surreal, perfeito, que bacana, o resultado foi ótimo, vou aplicar na minha turma. Lógico que todo professor faz as suas adequações, mas mesmo assim é muito importante a gente pensar que naquele contexto, naquela realidade funcionou de uma forma e na nossa realidade sempre vai funcionar de uma outra forma, tá? Então as adequações são de extrema importância se a gente se inspira em algum projeto, tá bom? E é para se inspirar mesmo, projetos são inspiradores, aulas também, e ações pedagógicas mais ainda, tá? Depois disso, nós pensamos nos recursos. Então, nós temos recursos online e offline, E nos recursos online, nós temos uma imensidão de possibilidades que eu vou publicando para vocês na página aí diariamente. Mas temos também os offline, Os offline você pode utilizar quando não tem disponibilidade de internet, por exemplo. Nós temos regiões aqui no Brasil que não tem disponibilidade nenhuma de internet. E aí, o que eu faço com esses recursos, Como que eu utilizo e torno assim um projeto, uma aula diferenciada ou consigo fazer um projeto de gamificação ou consigo inserir a cultura maker, enfim, Por isso que é importante todas aquelas adequações de acordo com o nosso contexto. Então, o que você, depois que você implementou, o professor implementou essa aula, desenvolveu, é importante fazer a coleta dos resultados. Os resultados é de extrema importância, porque é através dele que nós vamos mensurar o que aconteceu durante o percurso, E mesmo assim, durante o percurso, se a gente der uma olhadinha e observar que algo não vai bem e que a gente tem que ter uma segunda carta na manga e tirar e utilizar, todo professor faz isso na sala de aula, Então, é importante a gente ter dentro do planejamento essas metas traçadas
porque as metas e os objetivos fazem parte desse processo, né, educacional. O objetivo é diferente de meta, tá? O objetivo pedagógico, grande parte dos professores sabem traçar os seus objetivos pedagógicos, é onde o aluno, o que você pretende que o seu aluno tenha alcançado ao final daquela ação que você vai desenvolver pedagógica. E as metas é o caminhar, tipo, ao final do projeto eu quero que meu aluno tenha feito isso. Depois eu vou desenvolver um projeto A, ele atingiu tal situação. No projeto B, ele vai atingir outro patamar que eu quero que ele atinja, seja em comportamento, seja na parte da aprendizagem, seja na parte do desenvolvimento, enfim. O que você quer que ele desenvolva naquela determinada situação. E você vai traçando as suas metas pedagógicas. É importante nós revisarmos isso assim pontualmente sempre. Então, dentro do design educacional, é um desenho, né? Simplificando muito, né? É um desenho do que o aluno, desse caminhar, dessa jornada pedagógica do aluno, tá? É como o aluno aprende e como o professor ensina. Então, é um desenho disso tudo, faz parte do planejamento. É importante também a gente pensar numa experiência ideal. Qual seria a experiência ideal para você? Você consegue realizá-la hoje? O que você precisaria adaptar dentro do que a gente acabou de conversar para que fosse realizado, esse processo? O que você precisaria fazer para que essa experiência ideal fosse marcante para o seu aluno? Fosse algo que você debatesse com ele e ele te contasse quais foram os pontos que marcaram assim a vida dele por ter desenvolvido aquele determinado projeto ou ação ou uma aula diferenciada que o professor pretende realizar, né? O que você, depois dos resultados, é importante a gente pensar também o que a gente faria diferente, né? Depois dos resultados. O que você faria diferente? O que o professor modificaria dentro daquele processo? Durante um projeto, se você realizar um projeto ou uma aula, e se você tiver escuta atenta e olhar atento, os alunos eles fazem comentários, eles observam, eles olham determinados assuntos com viés. E aí é importante verificar, estava dentro da minha intencionalidade, ultrapassou a minha intencionalidade pedagógica, porque muitas vezes um projeto ele é tão bom, ele causou uma experiência tão mais que ideal, que ele ultrapassa os nossos objetivos pedagógicos, né? Então é importante nós pensarmos o que faríamos de diferente, né, dentro desse processo todo. O bacana é surpreender o nosso aluno e nos surpreender também. Por que nós precisamos dessas surpresas pedagógicas? Porque nos motiva, né, dia a dia essas surpresas pedagógicas. E o gostoso disso tudo é que em cima dessas surpresas nós conseguimos montar e elaborar, e desenhar, e fazer o design pedagógico, o design instrucional, né, de várias situações para o aluno conseguir atingir, né, o que ele almeja, que é o conhecimento naquele determinado assunto que está sendo desenvolvido ali. Outra coisa importante na hora da surpresa pedagógica e na hora que nós estivermos planejando, fazendo esse desenho educacional, é pensar como alunos, dentro daquela ação. Eu, como aluna, gostaria de passar por esse processo? Gostaria de experimentar dessa forma? Ou eu, como aluna, gostaria de sentir de um outro viés, né? E é aí que nós trazemos a experiência ideal, é aí que a gente consegue ir mudando e modificando algumas coisas na sala de aula, tá? Então, menos bug na sala de aula, mais upgrade, bora
plugar, galerinha. Um grande beijo para vocês, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau!